Olá, este é o Conexão Futura, aqui pelo canal Futura e também pela internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você acessa todos os nossos episódios e também consegue acessar os nossos perfis nas principais redes sociais, o Facebook, o Twitter, e também tem acesso aí ao nosso canal no YouTube. O Brasil atravessa uma das piores crises econômicas da sua história e a recessão tem refletido diretamente na empregabilidade e na renda dos brasileiros. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada em março pelo IBGE, a taxa de desemprego está em 8,5%, a maior já medida desde 2012, quando a PNAD passou a ser realizada. A crise vem afetando também a estabilidade dos funcionários públicos. Sem dinheiro em caixa e com uma conta que não para de crescer, os estados têm deixado de pagar em dia o salário dos trabalhadores. Só no Rio de Janeiro, por exemplo, mais de 430 mil servidores foram afetados. Nesse cenário, fica cada vez mais importante se organizar financeiramente. Segundo especialistas, é preciso juntar dinheiro e evitar gastos extras. Mas então, como poupar se os preços estão cada vez mais altos? Vale a pena investir, mesmo que seja um valor pequeno? Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio Miriam Lund, planejadora financeira e professora de finanças da Fundação Getúlio Vargas. Boa tarde, Miriam. Tudo bem? Boa tarde. Mais uma vez é um prazer conversar com você. Igualmente, obrigada. E Gilberto Braga, professor de finanças do IMEC Rio de Janeiro. Gilberto, obrigada também mais uma vez pela presença. Prazer é meu. Miriam, a gente está num cenário, como a gente colocou agora no início do programa, de desemprego, uma taxa aí de 8,5% e a inflação beirando aí os 10%. Nesse cenário, o salário que a gente ganha mensalmente vale cada vez menos, né? O nosso poder de compra está menor. E as perguntas que as pessoas se fazem são as seguintes: como é que eu vou poupar, né, com tanta instabilidade econômica, e também como eu vou me organizar, né? Se o meu dinheiro no final do mês já não dá mais para as mesmas coisas. É possível, num cenário tão instável assim, se organizar financeiramente? Por incrível que pareça, é possível sim. E eu digo que é um grande momento, que os momentos de crise são também momentos de oportunidade. Então, é um momento da gente se organizar e ver o que é prioridade ou não. Então, qual é o primeiro dever de casa que tem feito? Primeiro, as pessoas têm que relacionar quais são os seus sonhos, o que é importante para ela na vida, porque hoje a gente pode fazer tudo, então eu preciso escolher o que é muito importante. E a partir daí, olhar os gastos sob esse ângulo, começar a olhar grupo a grupo dos seus gastos, aonde você pode economizar e que isso não interfira nos seus sonhos e tenha uma influência menor, né, numa perda de qualidade de vida. A gente né? tem uma tabela, eu vou pedir para colocar aí no ar para quem está em casa poder assistir, até uma tabela que a Miriam nos forneceu, Miriam, que mostra os custos fixos, né, de uma pessoa de uma família, né, que tem aí gastos com saúde, né, com transporte. Conta pra gente qual a importância de dividir o seu planejamento financeiro mensal dentro desses grupos. Antes a gente falava em despesa fixa e variável. Hoje a gente mudou, tá? A gente fala em grupo. Vamos para o grupo moradia. No grupo moradia, o que você pode reduzir? Se você mora no apartamento alugado, você pode renegociar o aluguel. Se você, luz, ver o que você pode reduzir de luz, chamar a família e fazer brincadeiras para ver quem diminui mais a luz. Ver os gastos com telefone, com celular, tudo que influencia a sua residência. Aí depois você vai para o grupo supermercado. No grupo supermercado, você vai olhar as promoções da semana. É claro que agora não dá mais para ter bacalhau toda semana, né? Não dá mais para também não tem como pesquisar em tantos supermercados assim, né? A gente tem que fazer escolher isso. E aí você vai olhar grupo a grupo do que você gasta, onde você pode reduzir e o que você pode fazer. E a pessoa vai ver que não é sacrifício, são questões de escolhas e que depois que a gente organiza, o dia que a crise for embora, nossa, aí você racha de ganhar dinheiro, porque você está estruturado e preparado. Então, não olhar como um momento ruim, mas como um momento de eu
me reorganizar para o cenário que está aí. Gilberto, esse aspecto que a Miriam colocou, né, da gente se reorganizar e de repente conseguir poupar de alguma forma, né? Quem já poupou para esse momento de crise, quem já fez uma reserva, né, quem já tinha esse hábito, pode dizer que está um pouco mais tranquilo, né? Sim, na verdade, as taxas de juros nessa época que nós vivemos, elas são muito altas. Se é ruim para quem está endividado, para quem precisa de dinheiro, para quem atrasa as contas, fica bom para quem tem dinheiro sobrando, porque os rendimentos das aplicações financeiras são também afetados por esses juros mais elevados. Então, as pessoas que têm investimentos, por exemplo, em fundos de renda fixa, em títulos do Tesouro, né, o chamado Tesouro Direto, e modalidades de baixo risco ligados à rentabilidade fixa, acabam ganhando muito dinheiro. A caderneta de poupança, infelizmente, vem perdendo da inflação. A poupança rende no máximo 7% ao ano e, como você bem pontuou, a inflação ronda os 10% atualmente, embora esteja numa tendência relativamente declinante, podendo fechar esse ano em torno de 7%. De alguma forma, a poupança hoje serve apenas como uma reserva de emergência. Então, a pessoa que tem um horizonte de investir o seu dinheiro guardado por um prazo mais longo e que não tem, digamos assim, intenção de utilizar esse recurso no curto prazo, pode buscar investimentos como o Tesouro Direto e os fundos de renda fixa. O importante é que, em momentos como esse de crise, quem se preparou, como a fábula da formiga lá atrás, para o momento da crise, né, da calmaria, para o inverno, agora tem, se ficar desempregado, se de repente vem uma conta extra, um conserto de eletrodoméstico, tem algum imprevisto financeiro, pode usar esse recurso. O ideal é que cada família tenha pelo menos o equivalente a, no mínimo, 3 meses do seu orçamento mensal. Então, por exemplo, se o chefe da família, as pessoas que mantêm financeiramente essas casas perdem os seus empregos, você consegue sobreviver a um determinado espaço até que essas pessoas consigam se recolocarem no mercado de trabalho. O ideal mesmo é ter mais meses guardados numa reserva financeira. Então, no momento da crise, é importante ter essa retaguarda, seja para poder até aproveitar, como a Miriam falou, uma oportunidade. Às vezes você já quer comprar alguma coisa que você está ansiosamente esperando e por conta da crise aparece um preço mais barato, trocar de casa, trocar de carro, fazer uma viagem. Embora não seja um momento de desperdício de dinheiro, existem sempre, às vezes, oportunidades interessantes que, dependendo da situação financeira de cada um, você pode aproveitar. Você citou o Tesouro Direto, a gente também preparou uma tabela aí com a rentabilidade dessa forma de aplicação, né, de investimento. Gilberto, para quem não está familiarizado, né, com as diferentes... A gente ouve muito um brasileiro falar, eu vou poupar, vou botar na poupança. Como você disse, não está aí rendendo muito bem, está rendendo abaixo da inflação. O que é o Tesouro Direto, né? A gente tem aí alguns exemplos, né, de rentabilidade. O Tesouro Direto, na verdade, ele é um título do governo federal, portanto, tem a garantia do país, não há a chance remota de não ser honrado, ou seja, você só não vai receber o seu dinheiro se o país quebrar definitivamente, então é preciso que a economia toda se desorganize de uma forma completa e você aplica num tesouro ou em pedaços, digamos assim, de títulos. Para fazer isso, você tem que entrar dentro de um site, que é o Tesouro Direto, qualquer site de busca você consegue, qualquer buscador, e lá a partir de R$50 você preenche os dados e tem também filmes elucidativos que mostram como investir. Hoje você pode aplicar e resgatar todos os dias. A única diferença é que, dependendo da forma como você investe, você tem que pagar uma taxa que seria a taxa da custódia, ou seja, você paga para alguém tomar conta do seu título. E isso aí você precisa ter ou o próprio banco onde você já tem conta corrente, dependendo do seu relacionamento, você pode pagar ou ser isento dessa taxa,
ou então na própria internet você vai ter uma relação de distribuidoras e corretoras que operam com Tesouro Direto. Miriam, eu vou botar a tabela de novo, a Miriam queria dar uma palavrinha, por favor, Miriam. Gostaria de colocar o seguinte, o Tesouro ele foi feito para culturar as pessoas, então isso é o que você vai ganhar, não é a rentabilidade. E ele é muito legal, que você vê que tem 3 grupos. O primeiro grupo está lá em inflação mais juros, é para quem está pensando na sua aposentadoria. Então, o ideal é que você compre títulos para 2024, para 2035, para quando você quer se aposentar e guarda ele até lá. E a partir de R$30 você já pode comprar. No segundo bloco, pré-fixado, é para quem quer dinheiro para 2019, para quem quer dinheiro daqui 2, 3 anos, ele é pré-fixado. Então, não um planejamento não tão a longo prazo. Não tão a longo prazo. Por exemplo, quero comprar um apartamento, dar entrada no apartamento, quero ter filho, né? Qualquer coisa assim, para daqui 2, 3 anos, então você compra o pré-fixado. E se você quer ter uma reserva financeira, aquela da emergência, e aí você compra, então, aquela terceira que está ali sozinha, que é indexado à taxa Selic. E esse é o grande substituto da poupança. Ele é fantástico. E nesse caso aí, um título custa R$ 7.700. Mas você pode comprar 0,01 título, ou seja, comprar um pedacinho. R$77 você já entra. Então, se sobrou um dinheirinho no final do mês, você vai lá e compra. E para comprar no Tesouro é muito fácil, você se cadastra no seu banco. Vai lá no banco que você tem conta e diz, quero me cadastrar no Tesouro. Se cadastra, faz a sua compra e faz isso. Nesse momento, o ideal é reserva de emergência. E o Tesouro tem desconto de imposto de renda? Ou quando você mexe ali, você é descontado no seu imposto? Como é que é? Olha, muito legal essa pergunta, porque as pessoas acham que poupança, por não ter imposto de renda, é o melhor. Não, eu digo, não, olha o imposto, olha quanto você está ganhando. Então, no Tesouro Direto, você ganha muito mais. E tem imposto de renda, mas mesmo com imposto de renda, é mais que a poupança. Ele está valendo a pena. E melhor, porque na poupança você só tem o rendimento na data de aniversário. No Tesouro Direto é todo dia. Então, quem começa a investir, meu estagiário começou a investir agora. Aí ele chega lá e olha todo dia, estou ganhando dinheiro, estou ganhando dinheiro. Então, você vê o dinheiro trabalhar para você. E até estimula, né? Durante a noite. Poupar mais. Ele todo dia, ele olha, ganhei dinheiro essa noite. Gilberto, por favor. Acho que só vale a pena complementar que mesmo aqueles títulos mais longos que a Miriam citou, você não precisa levar necessariamente ao vencimento. Ou seja, se ocorrer uma emergência e precisar, você vende no próprio site aquele título pela cotação do dia. Lógico que você não vai ter aquela rentabilidade que você teria se levasse até a data do fim do título, mas há recompra por parte do mercado. Eu queria aproveitar que o Gilberto está fazendo essa observação para perguntar o seguinte, Gilberto, uma população que não tem o hábito de poupar, né, de juntar dinheiro, né, de seguir essas orientações que vocês estão dando aqui, isso é prejudicial também para a economia de um país? Uma população que não tem esse hábito, de que forma o hábito de poupar, né, de controlar as finanças domésticas influencia também na economia do país como um todo? Olha, o ideal é que nós tenhamos uma taxa de poupança para investimento dentro da economia de uma forma geral. Dentro do aspecto macroeconômico, precisamos ter as condições gerais para que as pessoas acreditem no país, para que as instituições sejam sólidas. Temos, tanto do aspecto político, da democracia, como do marco regulatório, do ponto de vista jurídico, tenhamos um país tranquilo. A necessidade da poupança para que se gerem novos negócios, novas oportunidades de emprego, para que as pessoas possam, de alguma forma, se tornarem empreendedoras, tá certo? E as próprias empresas também, que já estão estabelecidas, elas possam se expandir e se diversificarem, ou seja, crescerem mais ainda através de novos investimentos. Então, para que isso tudo é fundamental. Do ponto de vista do cidadão comum, dizer, mas eu nunca serei o dono do meu próprio negócio. Mas é importante, porque hoje uma boa parte da população cultua o hábito de ter um empréstimo. Então, tradicionalmente, fica pagando uns juros que são muito caros
embora o crédito seja necessário e faça parte de todas as economias do mundo, ele no Brasil, dependendo das condições em que ele é contratado, eles se tornam até proibitivos, porque pode levar a pessoa a um grau de endividamento excessivo, sobretudo quando coloca as formas mais caras, como cartão de crédito, como cheque especial. Então, o ideal é que as pessoas programem as grandes compras, os grandes investimentos. Então, no caso da pessoa comum, quer trocar de carro, quer trocar de casa, quer fazer uma obra, quer guardar dinheiro para fazer uma viagem de férias, isso tudo tem que entrar naquela planilha que a Miriam fez. Ou seja, se eu sei que uma vez por ano eu vou tirar férias e todo ano eu gostaria de ter uma viagem, não adianta você ir gastando o ano inteiro, quando recebe o dinheiro das férias é para pagar as dívidas que você fez. Isso acontece muito, né? Muitas pessoas acabam utilizando esse dinheirinho extra das férias. Para botar a vida em dia. Para botar a vida em dia. Na verdade, você se complica. É o contrário. Você deveria se programar e ir poupando e investindo para exatamente com essa poupança poder ter o seu lazer, poder fazer a sua obra, comprar um bem durável que você queira e evitar fazer o endividamento. A gente costuma inverter as coisas. E a ideia de fazer a dívida, ela é importante, sim, para casa própria, para determinadas condições, mas nesse momento os juros estão muito elevados. De uma forma geral, não é recomendável se endividar. Mira, esse comportamento que o Gilberto está falando aí do brasileiro, está longe ainda do ideal? Tá, mas é muito interessante porque o Brasil está se mobilizando inteiro para isso. Por exemplo, agora de 16 a 22 de maio, nós vamos ter a terceira Semana Nacional de Educação Financeira no Brasil, com eventos no Brasil inteiro para começar a sensibilizar as pessoas da importância. Isso é uma ideia do governo, dos órgãos Banco Central, CVM, Previc, SUSEP e junto com voluntários. E está previsto até na educação básica, né? A educação financeira já está sendo aí desenvolvida em algumas escolas, né, da rede pública e até particular também. Mas como as escolas pegam os estudantes e precisa pegar a população, então está começando esse movimento a nível nacional, até para ajudar o Brasil a crescer e a se desenvolver, né? Então é um processo de sensibilização que a gente está vivendo agora, muito forte. E é importante, né, que os pais também conversem em casa com seus filhos sobre esses aspectos, né? Isso. O Gilberto citou aqui a questão do carro. A gente tem uma tabela que mostra os custos mensais e anuais de você manter um carro, né? Está valendo a pena, na opinião de vocês, ter um carro? Ou a gente tem... Essa tabela também é da Miriam, queria agradecer mais uma vez. Ali a gente tem o consórcio, a prestação, o IPVA, que é um imposto bem caro, as pessoas têm que se programar para pagar o IPVA no início do ano, o seguro, a manutenção, gasolina, estacionamento, que acho que até já está um pouquinho mais caro, viu, Miriam? Do que já está aí, posso dizer, por conta própria. Está difícil manter um carro? Porque a gente acaba só olhando para a gasolina ou para o que gasta naquele mês. Então, a planilha é para mostrar o gasto de um carro. Então, um carro hoje não custa menos do que R$1.000 por mês, isso sem prestação. Por quê? Porque você tem que considerar os gastos, alguns são mensais, outros são esporádicos, né? Como multa, como manutenção do carro. Mas e tem a depreciação também. Depreciação é 10% do valor do seu carro naquele ano. Seu carro vale 35 mil, você está perdendo 3.500. Ele já sai da concessionária menos 20%. Mas mesmo que não saia da concessionária, como vai se desvalorizando, é o dinheiro que você deixa de ganhar numa aplicação. Ou o dinheiro que você deveria estar juntando para poder comprar um novo carro. Então, eu não diria não é ter ou não ter, é você ter a consciência de que um carro custa R$1.000 por mês. Então, se ele cabe no seu orçamento, está previsto, você tem o equivalente a R$1.000 por mês para gastar, então curta o seu carro. Se você está apertado, vende o carro e vai recomprar no momento em que a sua condição esteja melhor, né? Gilberto, precisamos então pensar em utilizar mais o transporte público? Eu acho que esse é o ponto. Na verdade, a tendência da Europa, dos países desenvolvidos, é você ter transporte público modal de
primeira qualidade, como metrô, barcas, trem, VLTs, coisas dessa natureza, e ciclovias. Então, quando a gente olha na Europa, as últimas pesquisas já indicam que na população até 25 anos, eles não têm mais, como por exemplo as gerações mais contemporâneas como a minha, o carro como um símbolo de consumo. Então, essas pessoas elas já optaram por ter uma vida sem carro. Mas por quê? Moram em cidades europeias onde você se desloca ponto a ponto, com eficiência, de forma econômica e barata. A tendência do mundo, e em algum momento isso vai chegar nas cidades brasileiras com maior intensidade, é que nós troquemos o carro pelo transporte coletivo. E nesse sentido a gente contribui não apenas para economizar, mas para a sustentabilidade do planeta. Quer dizer, pensando nesse aspecto, né, a nossa malha cicloviária no Rio de Janeiro e no Brasil ainda é muito pequena, né? A Miriam está aqui concordando, a nossa malha ferroviária também, o metrô ainda não chega na totalidade das cidades. A gente está caminhando aí para o fim do nosso programa. Eu queria algumas dicas, então, para quem está nos assistindo e está pensando assim, poxa, eu preciso realmente aprender a controlar mais as minhas finanças, a me organizar, acabou de ter um bebê, ou o filho mudou de escola. Como é que essa pessoa deve olhar o todo da sua casa, Miriam? Que dicas você pode pensar para uma pessoa que, de repente, já também entrou aí no cheque especial? Como é que ela pode começar a reverter essa situação? Tá. A primeira coisa é a planilha essencial. Por mais que ache chato, você fazer uma planilha, ela é fundamental, porque ela ajuda você a se organizar e a antever. Se você sabe que vai ficar negativo, vai ao banco e negocia um empréstimo no curto prazo, rápido, para você poder liquidar. E segundo ponto, se precisar de empréstimo, nunca pegue por prazo longo, sempre pelo menor prazo possível para você poder se ver livre e poder levar a sua vida adiante. Mas quando você se programa e sabe o que vai acontecer, você consegue reduzir gastos e se organizar melhor sem dar o desespero, né? Então, seria essa a principal dica que eu daria. Obrigada. E Gilberto, mesmo ganhando pouco, os salários não vão crescer aí num futuro próximo, mesmo ganhando pouco, esse pouquinho que sobra, vale a pena investir? É possível investir? Vale e pode ser investido de diversas formas. Já exploramos hoje aqui os investimentos financeiros. Então, a gente pode dar dicas sobre mudanças de hábitos com investimentos, como, por exemplo, trocar as descargas de casa. Quando for fazer o número 1, você tem aquela descarga econômica que dispensa menos água e você economiza na conta de água. Reaproveitamento da água da chuva, colocação de placas solares. Por exemplo, uma placa solar se paga em 7 ou 8 meses em relação à economia de consumo de energia. Mudar os hábitos da família em relação a luzes acesas, momentos a própria lâmpada LED, né? A princípio ela é um investimento mais alto, mas a durabilidade é muito maior. Você gasta agora com dinheiro sobrando, mas você recupera em 6 meses aproximadamente. Então, tempo de banho, não ficar namorando o que vai pegar na geladeira, não forrar a prateleira de geladeira, juntar a roupa na hora de passar e de lavar, evitar hábitos que são gastadores dentro de casa e que envolvam não apenas aquelas pessoas que suportam financeiramente as despesas, mas modifique também a vida dos filhos, de todas as pessoas que participam daquele ambiente. Bacana, olha, a gente está caminhando aí para o fim, então eu vou aproveitar e ir aqui para a internet para mostrar o site vivaplenamente.com.br, que é o site da Miriam, que você encontra essas tabelas que a gente mostrou aí para quem está em casa, alguns simuladores, aqui ó, a planilha financeira, a planilha do custo de ter um carro, aqui também em relação a investimentos e aplicação mensalmente para aposentadoria e outras dúvidas, né, Miriam? Isso. E também o site do Gilberto Braga, professor aqui representando o IBMEC do Rio, gilbertobraga.com.br. Também aqui tem entrevistas, links, alguns links interessantes aí sobre a economia brasileira e dicas também para você poupar e começar a investir o dinheirinho aí que sobra no final do mês. Miriam, Gilberto, obrigada mais uma vez pela presença, viu? Até a próxima. Agradeço. Obrigada, até a próxima. A você de casa, mais uma vez, obrigada pela sua companhia. O Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela do canal Futura e também no nosso site. O endereço está aqui embaixo aí na sua tela. Até a próxima. Tchau!